Olá, gente boa! Para mim é um privilégio estar com você aqui nesse domingo pela manhã. Que Deus abençoe você, sua família. Pegue seu café, sua Bíblia, reúna sua família e nós vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu trabalho com jovens há algum tempo, e principalmente com jovens solteiros. E tem algo no relacionamento deles que me chama muita atenção e eu acho até legal. Os jovens amam tanto seus amigos, que eles gostariam que os seus amigos começassem a namorar entre si. Não é estranho você vir na igreja jovens tentando juntar os seus amigos uns com os outros e formar casaizinhos. Não sei se isso aconteceu com você, ou se você já fez isso, mas funciona mais ou menos assim. Um rapaz e uma moça têm um amigo em comum. Eles não se conhecem, mas esse amigo em comum é o elo que vai tentar fazer com que eles se encontrem. E aí, esse amigo em comum vai chegar na moça e vai falar: olha, eu conheço um rapaz, ele é assim, e vai falar várias qualidades, vai encher a bola do rapaz, não vai falar nenhum defeito. O mesmo vai acontecer do outro lado. Ele vai chegar no rapaz e vai falar: olha, eu conheço uma moça, ela é fantástica, ela é linda, ela faz isso, tal, ela é assim, assim, assado. Só vai falar qualidades, não vai falar nenhum defeito. O retrato que esse amigo em comum pinta de um para o outro é tão grandioso que eles falam: não, preciso conhecer, é a oportunidade da minha vida, pode ser o amor da minha vida. Se eu perder esse rapaz, se eu perder essa moça, não vou achar outra em lugar nenhum. E é essa a ideia que o amigo em comum tenta passar. E aí eles decidem se encontrar. Eu gostaria que você imaginasse comigo o que passa na cabeça desse rapaz e dessa moça no dia do encontro, um pouco antes deles se encontrarem, enquanto eles se vestem. Eu fico imaginando que eles ficam pensando nas expectativas: será que ele é assim e tal? E aí essa pergunta, ela fica na mente deles: será que ele ou ela é tudo isso que o meu amigo me contou? Será que ele é tudo isso? Essa pergunta ela vai ser respondida rapidamente, bastarão poucos minutos depois que eles se conhecerem, para confirmar se aquilo que o amigo contou para eles era real ou eles se enfiaram numa furada. No nosso relacionamento com Jesus, essa pergunta também surge. Será que Jesus é tudo isso mesmo que me apresentaram? E pensando nisso, Marcos escreveu o evangelho dele para um público romano, um público que estava ligado à honra. E a mensagem do evangelho para um romano não era uma mensagem grandiosa. Pois é, a mensagem do evangelho para um romano, olhando assim de maneira fria, era a mensagem de um homem judeu, de um mestre judeu, que morreu de maneira crucificada, de maneira muito humilhante, debaixo do governo de um imperador romano. A mensagem do evangelho não parecia atrativa, mas Marcos, escrevendo para esse público, vai mostrar que Jesus é realmente o rei esperado. Ele é alguém que tem autoridade no céu e na terra. E que ele é o Filho de Deus, ou seja, ele tem um relacionamento íntimo com Deus tão grande que é por meio dele que a missão de abençoar todas as nações, de ser canal de bênção dos céus para todas as nações, pode ser cumprida. Marcos vai mostrar que Jesus exerce poder e autoridade não da mesma maneira que os imperadores romanos exerciam poder e autoridade. Os imperadores romanos dominavam o seu povo, dominavam povos, mas Jesus, ele servia. Então Marcos vai mostrar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de serviço. Jesus é o rei esperado, ele tem todo o poder e autoridade. E essa autoridade é mostrada por meio do serviço e do seu sacrifício pessoal. O trecho que nós leremos hoje, ele tem esse objetivo de continuar respondendo a pergunta: será que Jesus é tudo isso mesmo que já foi apresentado? Do versículo 1 ao versículo 13, no capítulo 1, a identidade de Jesus é apresentada de maneira grandiosa. E aí surge a pergunta: será que ele é tudo isso? Hoje nós veremos que Jesus é tudo isso sim, e que ele tem poder e autoridade sobre os males que afligem a humanidade, sejam doenças ou sejam problemas espirituais. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 34. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. É legal a gente perceber o objetivo de Marcos em escrever esse texto aqui. Marcos ele está querendo afirmar que Jesus é realmente tudo isso que havia sido falado antes. Ele tem poder, ele é autoridade, ele é o rei esperado, ele é o Filho de Deus, ele tem poder e capacitação vinda dos céus. E é por isso que ele vai mostrar a autoridade de Jesus sobre as doenças. Jesus, quando ele vai curar a sogra de Pedro, o relato é muito rápido. Ele só fala que Jesus se aproximou dela, pegou-a pela mão, a levantou e a febre a deixou.
Essa rapidez mostra a autoridade absoluta de Jesus. Quando Jesus manda, a doença sai. Há pouco tempo atrás, eu peguei uma gripe bem forte, e aí eu comecei a fazer um tratamento e eu fui melhorando pouco a pouco. A minha melhora não foi absoluta, né, como a dessa mulher. Eu fui melhorando pouco a pouco. Os sintomas iam parando, as dores iam parando, o nariz ia parando de escorrer. Tudo foi indo pouco a pouco, conforme o tratamento ia sendo eficaz, e conforme os remédios iam fazendo efeito. Nesse relato, a autoridade de Jesus sobre doenças é o que está em foco. Por isso, assim que Jesus a toma pela mão e a levanta, a febre a deixa de maneira completa. A mulher ficou tão curada que assim que ela levantou da cama, ela já começou a servir. Não ficou com nenhum sintoma, nenhum resquício, nada. Ela ficou totalmente curada, mostrando a autoridade de Jesus. Depois, no entardecer, muitas pessoas apareceram na porta. E por que elas apareceram depois do entardecer? Para o judeu, o dia terminava quando o sol se punha. E aquele dia era um sábado. As pessoas não podiam levar os doentes até Jesus porque isso seria considerado uma infração contra o sábado, seria considerado trabalho, de acordo com as tradições religiosas dos mestres da lei. Eles não poderiam carregar os seus doentes porque os mestres da lei falavam que isso era trabalho. Por isso eles aparecem logo depois que o sol se põe, ou seja, já era domingo. E Jesus, de maneira pronta, ele vai e cura todo mundo, e ele também expulsa demônios. E é interessante que Jesus ele faz questão de, ao expulsar os demônios, não permitir que os demônios falassem sobre ele. Por que Jesus fazia isso? Jesus não queria que os demônios revelassem, não é porque os demônios iam mentir, mas por dois motivos. Primeiro, Jesus tinha uma agenda ministerial. Ele não queria que essa agenda fosse adiantada por causa do crescimento de sua fama. Mesmo que da boca dos demônios, os demônios falando quem ele era, que ele era o rei esperado de Israel, de que ele era o filho de Deus, de que ele era o santo de Israel. Isso poderia acelerar o crescimento da fama de Jesus. Isso aconteceu durante o Evangelho de Marcos. O segundo motivo é porque os demônios são mentirosos. Os demônios de Satanás são reconhecidos pela mentira. Satanás é o pai da mentira. Foi Jesus quem disse isso. Porque a palavra que sai da boca de um mentiroso não vale nada, mesmo que seja verdade. Porque mentirosos usam até a verdade para produzir engano. E Satanás é habilidoso em usar a verdade para atrapalhar a vida das pessoas, para levar pessoas ao engano. Jesus não queria que os demônios falassem sobre quem ele é, porque ele não queria a sua identidade atrelada ao testemunho dos demônios. Olhando para esse texto, algumas lições, elas podem ser retiradas. Primeiro, aonde Jesus tem autoridade? Olhando para o parágrafo anterior, que nós vimos na última mensagem, no culto de quinta-feira, Jesus ele demonstra a sua autoridade na sinagoga, o lugar preparado para o ensino da palavra, um lugar onde tinha público. Mas a autoridade de Jesus não está atrelada só aonde tem público. Jesus tem autoridade dentro dos lares. E é interessante que Jesus faz a primeira cura do Evangelho de Marcos, a primeira cura de doença, no ambiente familiar. Ele cura a sogra de Pedro. Jesus tem autoridade, não só em lugares públicos, mas Jesus tem autoridade nas nossas casas. Isso traz uma grande reflexão para mim e para você. Como você enxerga Jesus? Será que Jesus é tudo isso na sua casa? Nós ouvimos a grandiosidade, nós cantamos sobre a grandiosidade, sobre o poder, sobre a autoridade de Jesus na igreja, nós reconhecemos, vamos todos os domingos até o templo para cultuar a grandeza, a autoridade, o domínio de Jesus Cristo. Mas dentro da nossa casa, nós também reconhecemos esse poder, essa autoridade e esse domínio? É isso que os discípulos fazem. Assim que chegam na casa de Pedro, eles falam sobre a sogra de Pedro e sobre a doença da sogra para Jesus, reconhecendo que Jesus é aquele que tem autoridade para curar. Jesus não tem autoridade apenas em lugares públicos. Jesus, ele não deve ser a sua autoridade apenas em lugares públicos. Jesus tem que ser aquele que tem poder, domínio e autoridade também dentro do nosso lar. Outra lição que nós aprendemos desse texto é que, embora Jesus tenha autoridade sobre doenças, sobre o mundo espiritual, tenha autoridade sobre tudo e sobre todos, ele seja realmente tudo isso que a Marcos já havia apresentado, a sua autoridade, de maneira nenhuma, é usada para se vangloriar. Jesus, ele faz a cura num ambiente privativo, num lugar onde apenas os discípulos, a família de Pedro poderia ver. Ele não está preocupado com holofotes. Se Jesus não faz milagres para se promover, por que ele faria milagres então? A resposta talvez parece acontecer no restante do capítulo. A autoridade de Jesus ela vai continuar a ser reafirmada quando ele cura outras pessoas na porta da casa de Pedro.
As pessoas apareceram no final do dia, já depois que o sol havia se posto. Na nossa cultura, a noite de sábado é uma noite em que a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer ver amigos, a gente quer comer fora, a gente quer assistir um filme. Naquela cultura, como não havia luz elétrica, o entardecer, o anoitecer, marcava o momento de ir descansar. E Jesus, ele faz questão de curar pessoas mesmo em seu momento de descanso. Isso responde a pergunta: se Jesus não está preocupado com publicidade, mostrando que ele fez um milagre num lugar privado, como a casa de Pedro, e ele também não está preocupado com o descanso, o que movimentava o coração de Jesus? A partir desse momento em Marcos, nós veremos que o coração de Jesus era movimentado pela compaixão. Jesus, ele curava pessoas, em primeiro lugar, para demonstrar a sua autoridade e assim dar glória a Deus, mas também porque o coração dele era movido em compaixão. E é por isso que a autoridade dele era usada para servir pessoas. Olhando para isso, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, Jesus é sim autoridade sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual. Não tem nada que não atenda ao seu clamor. Não tem nada ao qual ele não pode apontar e falar é meu. Não tem nada ao qual ele não tem autoridade. Mas essa autoridade não é usada para passar em cima de ninguém. Essa autoridade não é usada para autopromoção. Essa autoridade, ela é desenvolvida em serviço. E o nosso Senhor Jesus nos ensina que a vida dele foi uma vida de sacrifício e de serviço, porque ele não está apático aos clamores daqueles que pedem, e ele não está apático às pessoas. O Senhor Jesus conhece a sua realidade e ele se importa. E porque ele conhece a sua realidade, ele se importa e ele tem autoridade, é necessário que eu e você façamos como essas pessoas e esses discípulos. Nós entreguemos os nossos problemas a Deus. Assim como os discípulos chegaram e falaram do problema da sogra de Pedro, e como o povo daquela cidade levaram os seus doentes a Jesus, nós precisamos entregar os nossos problemas nos pés do nosso Mestre. Depois de aprender as lições que nós vimos nesse texto, você e eu precisamos fazer uma análise sobre a nossa fé em Deus. Será que para nós Jesus é realmente tudo isso? Será que nós cremos que Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas? Nós cremos que Jesus ele é alguém que exerce compaixão, que ele se importa com as nossas dificuldades, com as nossas doenças, com os males que nos cercam? Talvez você respondendo essa pergunta, você fale assim, sim, eu acredito que Jesus é Deus, ele tem poder, ele se importa comigo. Mas falar isso é muito mais fácil do que viver. E quando eu falo da gente fazer uma análise da nossa fé, é a gente olhar para o nosso comportamento, a maneira como nós agimos, a maneira como nós vemos, interagimos com o mundo, a maneira como nós pensamos nas coisas. Não é estranho nós vermos cristãos que diante da igreja, na reunião no domingo, eles reconhecem o poder e a autoridade de Jesus. Eles reconhecem que Jesus é Deus, é poderoso, merece submissão, merece louvor. Mas dentro de casa, eles vivem como se Jesus não existisse. Olhando para esse texto, nós vemos que Jesus não tem só a autoridade de ensino em lugares públicos, reservados para o ensino da palavra, mas Jesus ele demonstra o seu poder também dentro dos lares. Deixe Jesus entrar na sua casa. Convide Jesus para estar junto com você. Viva de maneira a reconhecer a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos dentro do seu lar. Outra coisa que nós devemos avaliar com relação ao que cremos é com relação à autoridade de Jesus sobre as doenças físicas, sobre os males que nos cercam. Será que nós realmente cremos que Jesus ele tem poder sobre essas coisas? Não é estranho você ter que orar por alguém que está doente, você ser chamado para orar por alguém que está doente, ou às vezes até pedir oração por uma doença que está te afligindo. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas vezes já aconteceu comigo de eu estar orando e na minha cabeça eu questionar, será que essa pessoa vai ser curada mesmo? Essa pergunta demonstra uma área de fé que nós precisamos tratar. O nosso Senhor ele tem poder sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele não tinha poder só enquanto estava pessoalmente aqui em Jesus Cristo, como é narrado nos Evangelhos, mas ele tem poder ainda hoje. Saúde, bem-estar é algo que brota do céu. E o Senhor ele tem poder de nos fazer ter uma vida saudável e ele tem autoridade para decretar que a gente tenha uma boa vida. Por isso, quando nós oramos e intercedemos por pessoas, nós devemos nos achegar a Deus, confiantes de que Ele existe,
de que Ele tem poder para fazer aquilo que a gente está pedindo. E nós pedimos na certeza de que Ele tem poder, autoridade e Ele se compadece de nós. Se Ele vai curar ou não, esse é um tema de uma próxima mensagem que nós veremos ainda no livro de Marcos. Mas nosso papel é confiarmos no Senhor e, reconhecendo a autoridade que Ele tem, nos achegarmos a Ele em oração. A última questão de avaliação que eu quero propor para você é com relação à sua vida de compaixão. Nós vemos os discípulos falando da sogra de Pedro para Jesus e em Lucas nós vemos que eles pediram para que Jesus a curasse. Nós vemos pessoas levando os seus queridos que estavam doentes, endemoniados até Jesus para que fossem curados e libertos. E nós vemos esse movimento de pessoas em prol de outras. E nós vemos Jesus servindo pessoas. Jesus é o servo por excelência e Ele nos ensina de que a nossa vida ela deve ser uma vida de serviço também. Se você acredita que Jesus tem autoridade sobre a sua vida e de que Ele desenvolveu a sua autoridade por meio da compaixão e do serviço, você, como um discípulo dele, deve imitá-lo. Você tem apresentado pessoas a Jesus, seja para salvação, seja apresentado em suas orações intercedendo? Você tem feito isso? É nesse momento, é nas nossas atitudes, que nós realmente mostramos aquilo que cremos. Hoje nós vimos que Jesus é realmente tudo isso. Ele tem autoridade e poder totalmente disponível em suas mãos. E Ele exerce essa autoridade e esse poder em compaixão. E é por isso que nós vamos agora nos achegar até Ele e colocar agora a nossa alegria e o nosso louvor em oração. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem nada que não se submeta ao Senhor. Todas as coisas estão debaixo do Teu poder. E é por isso que nós oramos, confiantes de que o Senhor tem poder para fazer aquilo que lhe agrada. Senhor, por favor, cuida dos Teus servos. E principalmente, Senhor, nos ajuda a crer que o Senhor cuida dos Seus servos. Pai, nos ajuda, Senhor, a ter uma fé estável, uma fé inabalável, que reconhece o Senhor por quem o Senhor é. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto.